Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de maneira remota, com o objetivo de abrir um pouquinho nossa maneira de pensar com relação à estrutura de uma empresa, com relação às etapas de uma empresa, desde da definição da sua estrutura, da sua estratégia, até a execução, né, onde a gente vai focar especificamente nos processos gerenciais e também nos processos de vendas. Hoje a gente vai discutir sobre um assunto que eu acredito que seja um assunto novo para algumas pessoas, mas nem tão novo assim para outras, né, que é o tema planejamento estratégico. Talvez soa um pouco estranho entender por que isso uma pequena, uma média empresa precisa se preocupar com isso. Para as grandes empresas, esse assunto é um assunto básico, né, faz parte da rotina, mas que a partir do tempo que a gente vai amadurecendo, a gente precisa entender que não há nada na nossa vida sem planejamento. Não existe nada na nossa vida sem que haja realmente uma estratégia da gente sair do ponto A até chegar no ponto B. Numa empresa é assim também. E a gente precisa levar isso a sério. A gente está cheio de empresas que nascem simplesmente para ganhar dinheiro e quebram nos primeiros anos, né? Às vezes nem no primeiro ano, nem antes de completar um ano. Então, dos problemas é que nasce sem planejamento, nasce sem estrutura, sem embasamento. E o planejamento estratégico tem por esse motivo, esse objetivo, dar uma base e fazer com que todos trabalhem em prol de um objetivo válido que é para gerar resultado para a empresa. Então, de uma maneira geral, nós vamos entender o conceito de planejamento estratégico. Óbvio que esse é um assunto de faculdade, que esse é um assunto que a gente precisa se especializar. Talvez era uma matéria de um ano para a gente estudar todas as ferramentas e todos os objetivos. Mas a gente vai entender o seu conceito básico, entender como fazer, como elaborar de uma maneira geral para conseguir gerar resultado. Então, se você quer empreender ou se você trabalha numa empresa que ainda não definiu o seu planejamento estratégico, que não se estruturou realmente, talvez seja um tema importante de você estudar, se aprofundar para conseguir realizar isso. Mas então, de uma maneira geral, o que é um planejamento estratégico? Nada mais é do que definir uma estratégia do que a empresa é. Descobrir a sua identidade, descobrir a sua razão. Lembra, a gente falou algumas vezes que a gente precisa entender a razão da existência. Nós, enquanto pessoas, precisamos entender por que viemos, né, para realmente gerar todos os resultados que a gente pode dar, né, todos os frutos que a gente pode dar. E uma empresa também é assim. Uma empresa que nasce sem objetivo, a tendência dela é não seguir o seu caminho. Na verdade, ela não tem um caminho a seguir. Então, quando a gente define uma estratégia, define o seu planejamento estratégico, nós estamos escrevendo a razão da empresa existir, o onde ela quer chegar e também o como ela quer chegar. Então, planejamento estratégico é colocar no papel realmente o que a empresa é, para onde ela quer chegar e para onde ela quer ir. Existem muitas ferramentas para se descrever isso tudo. A mais utilizada é a definição da missão e da visão e dos valores de uma empresa. Tenho certeza que vocês já ouviram falar em missão, visão e valores. Para quem não ouviu falar, esse é o ponto de partida da definição da estratégia da organização. Então, como desafio número 1, eu quero que vocês, antes de entenderem realmente o que é a missão, visão e valores, que vão lá, respondam a primeira pergunta, pesquisando na internet, pesquisando aí, utilizando o seu celular ou seu computador, uma missão, visão e valores de uma empresa qualquer, tá? Joga no Google lá, missão, visão e valores, exemplo, e aí você vai ver inúmeras empresas. Ou se você quiser entrar lá no site sei lá, da Coca-Cola, não sei, do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, enfim, tenta entrar em um site de uma grande empresa que na maioria das vezes vai estar disponível a missão, a visão e os valores dessa empresa. Então eu quero que você copie essa missão, visão e valores e responda a primeira pergunta citando esse exemplo. Então o primeiro passo é esse. Mas então o que seria missão, visão e valores? Então dividindo em três etapas. A primeira é a missão. Pense em missão como algo que eu tenho que cumprir. Né? Qual a missão? A missão dessa guerra é conquistar um território. A missão de uma empresa também tem que ser clara, também tem que ser específica, assim, tem que ser detalhada. Pense numa indústria de colchões.
O exemplo que me veio na cabeça aqui, uma indústria de colchões. Qual que é a missão da indústria de colchões? Oferecer os produtos dela, os colchões, para que elas possam proporcionar um sono confortável para as pessoas, para os seus clientes, garantindo a satisfação de todos os envolvidos. Opa! Qual que é a missão dessa empresa então? Produzir, fabricar colchões que ofereçam, que proporcionem um sono que repare, que proporcione descanso para as pessoas, e a partir daí ela satisfaça os seus clientes e também as partes interessadas, né? Os stakeholders. Quem são? Os acionistas, gerando resultado, os seus colaboradores tendo qualidade de vida, tendo crescimento, né? Os seus clientes satisfazendo, né, as necessidades dele e assim por diante. Olha que legal, então a gente descreveu a missão de uma empresa. Então a missão de uma fábrica de colchões, tá? Eu estou falando de uma maneira geral, é produzir colchões com a maior qualidade possível para que ela possa proporcionar um sono reparador, um descanso para o seu cliente e também que satisfaça todas as partes interessadas. Pô, então nós já descobrimos a razão de dessa empresa existir. Ela já sabe por que ela existe. Ela não existe simplesmente para ganhar dinheiro. A missão de empresa nenhuma pode ser ter lucro. Claro que a consequência é essa, mas a base, a missão número 1 é outra. A missão número 1 é gerar algo para alguém, entendeu? A essência. Então quando eu tenho uma missão, como eu sei que a missão dessa empresa de colchões é produzir um colchão com a máxima qualidade, eu sei, todos os trabalhadores, todos os colaboradores, todos os envolvidos, todos os vendedores vão buscar praticar a sua função da melhor forma possível para alcançar essa missão. Olha que legal, olha que interessante. Olha como uma missão pode engajar um time em busca de um resultado único. Então a missão nada mais é do que a razão da empresa. É aquilo assim, por que eu existo? Está traduzido na minha missão. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, eu estou aqui à disposição através do WhatsApp e também do fórum Nucleus 1 aqui para ajudá-los. Depois da missão, a gente vai para a visão. A visão nada mais é do que assim, eu sei onde eu estou agora, mas onde eu quero chegar? Quais são os desafios que eu quero superar? Quais são as metas que eu quero atingir? Então a visão é um planejamento, é a definição de indicadores. Eu quero, por exemplo, nessa indústria de colchões, eu quero ser a empresa mais lembrada do Brasil nos próximos 5 anos. Ou eu quero ser a número 1 em vendas nos próximos 5 anos. Ou eu quero ser a empresa que tem um produto de maior qualidade. Um exemplo, tá? Não preciso ser a número 1, mas eu quero estar entre as melhores. Eu quero estar entre as que mais vendem. Isso é a visão, é onde eu quero chegar, estabelecimento de uma meta. Normalmente não é no curto prazo, ou seja, no próximo mês, no próximo ano. Normalmente é médio prazo, assim, que a gente considera até 5 anos, né? 5 anos a gente poderia até falar que é longo prazo, mas uma visão a gente não define para amanhã. A gente vai construir ela para que a gente possa alcançar em algum tempo. Então, missão é a razão da minha existência, é o porquê eu existo. Visão é onde eu quero chegar, tá certo? Então, estabelecimento de uma meta, de um indicador, de um rumo a ser seguido. E valores, né? A terceira parte do MVV, missão, visão e valores. Valores é o como. Na verdade, é um orientador de comportamento. Porque assim, eu poderia cumprir a minha missão e a minha visão de qualquer forma, mas a minha visão, eu estou definindo regras. Eu estou definindo um balizador de comportamento para as pessoas. Porque eu posso ser a mais vendida, mas se eu vender produtos de pouca qualidade, ou maltratar as pessoas, o meio ambiente e assim por diante. Quando eu defino valores, eu estou definindo regras para todas as pessoas seguirem. Então, normalmente é ética, busca da qualidade total, ótimo atendimento, cliente como foco principal. Então eu estou definindo valores, estou definindo o como eu vou chegar na minha visão para também atingir a minha missão. Então quando eu defino missão, visão e valores, eu estou definindo uma estrutura básica de como a minha empresa deve ser, como os meus colaboradores devem ser, como que o nosso olhar tem que estar focado para que juntos a gente consiga atingir. Ah, mas Rodolfo, a minha empresa sou só eu. Então você também tem que definir uma missão, visão e valores voltada para você enquanto empresa.
empresa, você precisa saber o porquê que você existe, porquê que essa empresa existe, onde você quer chegar com essa empresa. Porque se você não definir uma meta, se você não definir um lugar a ser, um percurso a ser atingido, qualquer lugar tá bom, tá? Então, quando eu falo em planejamento estratégico, eu tenho que realmente desenhar onde eu estou e para onde eu quero chegar. Esse é o foco principal, esse é o objetivo principal. E uma empresa que se preze tem isso como princípio. Eu sei que não é algo tão simples, eu sei que não é algo tão fácil, eu sei que muitas vezes a gente fala assim, pô, mais burocracia, mais papel, isso aí é balela. Não é. Porque se eu me coloco nessa zona de conforto, de não saber para onde eu quero, eu quero vender mais. Mas quanto é esse vender mais? Eu quero ter mais qualidade. Mas o quanto é ter essa qualidade? É fundamental que isso tudo esteja planejado, esteja desenhado. Porque quando eu coloco no papel, eu tenho algo que me cobra a seguir aquilo lá. Claro que ninguém vai me bloquear, mudar alguma coisa que eu coloquei no papel. Não é isso. Mas eu estou dizendo que quando a gente desenha um planejamento de onde a gente quer chegar, como a gente vai chegar nesse lugar, ou nesse status, a gente tem uma tendência a executar melhor as coisas. Quando fica só na nossa cabeça, talvez a gente esquece, né? Talvez cai por terra, muda a nossa opinião e assim por diante. Então, é fundamental que a gente desenhe isso. Depois que eu criei então a minha missão, visão e valores, muitas coisas podem surgir. Muitas coisas, talvez a minha visão é uma meta bruta que precisa de diversas outras metas para que eu alcance essa meta geral, né? A meta crucialmente importante dentro da minha empresa. Para que eu encontre, né, ou que eu conquiste isso, eu preciso desdobrar em diversas outras coisas pequenininhas. E isso também faz parte do planejamento estratégico. Pô, se eu quero vender mais, eu vou somente abaixar o preço do meu produto? Não, talvez eu preciso mudar minha embalagem, mudar minha forma de atendimento, distribuir em um canal de venda novo, ter promoções, ter estratégias de fidelização. Tá vendo? Eu já falei de 5 ações para alcançar uma meta principal, que é vender mais. Tá vendo como que planejamento estratégico tem isso também? Então, se eu quero ser uma das empresas que mais vendem no Brasil, eu só aumentar as minhas vendas é o que me basta? Não. O como que eu vou fazer para aumentar as minhas vendas? E daí a gente vai desdobrando, a gente vai se conhecendo e a gente vai construindo um caminho a seguir. E isso tudo vai fazendo a diferença dentro da nossa vida e da vida da nossa empresa. Eu sei que se a gente for desdobrar e conversar, conforme eu falei lá no início, tem muitos assuntos, muitas ferramentas a trabalhar. Mas eu queria me concentrar nessa da missão, visão e valores, né? Olhando diretamente para minha empresa, para minha organização, e aí as outras coisas vão acontecendo, tá? Então, se você já fez a primeira atividade, ou se vai fazer agora, que é encontrar uma missão, visão e valores de uma empresa qualquer. Pode ser qualquer uma que você achar melhor, pode ser uma empresa da sua cidade, uma empresa de fora. Então, você vai respondendo essa pergunta. A segunda pergunta é, vamos tentar desenhar, vamos tentar construir uma missão, visão e valores? Mas de qual empresa? Pensa na empresa que você trabalha hoje, ou pensa numa empresa qualquer que você gostaria de criar. Desenha uma missão, uma visão e os valores dessa sua empresa. Não precisa ser algo tão completo, mas eu queria que você pensasse, qual seria a missão da empresa que eu quero trabalhar? Se eu quero criar uma loja de roupas aqui na cidade que eu moro, qual que é a missão dessa loja? Talvez seria oferecer um produto de qualidade que satisfaça as necessidades do meu cliente e gere resultado para minha empresa. Aí eu já tenho uma missão, tá vendo? Então eu quero que você desenhe a missão da sua empresa, a visão da sua empresa, que é onde você quer chegar, e com quais características de comportamento que você gostaria de seguir e de conquistar ela. Por favor, não tentem copiar e colar uma missão, visão e valores da internet, tá? Eu sei como que se veio algo pronto, tá? Mas enfim, o objetivo real é que a gente aprenda, que a gente evolua, que a gente desenvolva esse conhecimento dentro de nós e a partir daí, quando a gente for empreender ou quando a gente for trabalhar em uma empresa, a gente aplique esse conhecimento na prática e gere resultado para todos que estão envolvidos, tá? Então, essas duas atividades a gente encerra
a nossa aula de hoje. Vou deixar aqui um artigo também para complementar isso tudo que eu falei, com alguns passos a mais, com algumas ideias a mais, com o estabelecimento de indicadores, né, com algumas dicas, mas só a título de curiosidade, a título de informação, nosso objetivo vai se concentrar falando em planejamento estratégico na missão e na visão e nos valores, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Lembro que qualquer dúvida que você tiver eu estou à disposição. Bons estudos para você.